Olá, seja muito bem-vindo a essa aula que eu preparei especialmente para você, que já entendeu em algum nível que nos dias de hoje é super importante você saber se comunicar e se posicionar na vida, independente do cenário, independente do âmbito que você imaginar. Bom, mas antes de dar início ao conteúdo, eu gostaria de estar me apresentando para você. Muito prazer, eu sou o C. Júnior, eu sou expert em comunicação estratégica, mas o que eu mais gosto de falar é que eu sou igualzinho a você. Pois é, nós não temos diferença nenhuma. A única coisa que talvez nos difere é que um belo dia eu resolvi entender e compreender porque determinado tipo de pessoa, sabe aquelas pessoas que têm um brilho diferente, que carregam uma energia especial? Bom, eu queria entender por que essas pessoas tinham melhores resultados na vida. Eu queria entender por que geralmente, via de regra, eu observava o lado financeiro da vida dessas pessoas e eu via que tinha algo muito mais positivo de que quem não sabia se posicionar na vida. Eu entendia que a habilidade tão conhecida, chamada de carisma, ela era muito desejada pelas pessoas e ela é totalmente treinável. Confia, se é habilidade, você pode desenvolvê-la com o tempo através de técnicas e métodos. Bom, se é tão importante as pessoas serem carismáticas, por quê que a maioria das pessoas não consegue ter uma comunicação assertiva, não conseguem dizer sim para as oportunidades e passam a vida correndo das mesmas? Já parou para pensar nisso? Como é tão estranho a gente entender que algo é certo a se fazer, mas a gente não consegue. Bom, eu tenho duas teorias para isso, tá? Aliás, não digo necessariamente teorias, mas existem dois inimigos da comunicação que eles são muito famosos e eu queria trazer essas duas características para estar discutindo aqui com você hoje. Vamos lá, qual que é o principal inimigo de uma comunicação assertiva e estratégica? Primeiro, e mais conhecido de todos, é o medo do julgamento. Pois é, sabe aquela sensação, por exemplo, em uma entrevista de emprego, quando suponhamos que o recrutador pergunte se há alguma dúvida ainda, e você está cheio de dúvidas, mas você tem medo de ser taxado como o idiota da sala, e você sequer tem coragem de levantar a mão para fazer aquela pergunta que na maioria das vezes é a pergunta que vai fazer com que você consiga chamar a atenção do recrutador, chamar a atenção da sala e muitas vezes conseguir a vaga efetivamente. Aí vem aquele seu colega mais eloquente, mais bem preparado, aquele que não tem vontade de agradar os outros, aquele que entendeu que quem consegue chamar a atenção é que realmente vai levar a vaga para casa. Vem esse cara aí, levanta a mão, faz a pergunta, você fica chupando o dedo e fica por isso mesmo. Você vê o seu colega de sala tomando a sua vaga e você não consegue fazer nada. Por quê? Porque esse cara já entendeu que sabe-se lá quando vai abrir esse processo seletivo de novo. E na maioria das vezes você era tão preparado quanto essa pessoa, só que você não tinha a segunda coisa que mais atrapalha as pessoas de se comunicarem de maneira positiva, que é a falta de técnicas de comunicação. Pois é, eu acredito que você seja uma pessoa que tenha conhecimento na sua área, que você atue ou que esteja buscando por algum conhecimento, mas eu acredito fortemente que todas as pessoas têm algo para ensinar umas para as outras. Só que você entender de algo é uma coisa, e você conseguir transmitir essa ideia de maneira clara e objetiva é outra completamente diferente. As pessoas não fazem ideia de quanto isso é importante. É muito fácil as pessoas caírem na armadilha, presta atenção, anota. É muito fácil as pessoas caírem na armadilha de achar que porque elas dominam o assunto, as outras pessoas quase que têm obrigação de entender daquilo que elas estão falando. Bom, para ficar mais fácil, eu vou dar um exemplo para vocês, presta atenção. Eu não sei se você conhece a série O Gambito da Rainha. É uma série que fala sobre xadrez, sobre uma garota que jogava muito bem xadrez, enfim. E ela foi participar de um campeonato muito importante, ela conseguia fazer cálculos imaginativos das jogadas.
Pois bem, certa vez uma equipe de TV brasileira foi entrevistar uma enxadrista brasileira, uma jogadora de xadrez que, por sinal, era a número 1 do Brasil na época. E eu consigo me recordar dessa entrevista muito bem, porque eu gosto muito, né, desse esporte. Creio que não é a maioria das pessoas que gosta, mas enfim. Eu consegui notar que, enquanto a repórter entrevistava e fazia perguntas em relação à série, ela perguntava se aquelas jogadas realmente eram reais, tal. A jogadora de xadrez em si aparentava ser muito inteligente, mas você olhava para ela e você via que ela era detentora de um conhecimento muito profundo sobre o assunto, né? Porque o xadrez ele engloba conhecimentos matemáticos, cálculos, tal. Só que ao mesmo tempo, quem entendia de comunicação via que ela transmitia uma energia que era impossível de se suportar por 5 minutos. Olha que engraçado, mesmo a gente entendendo que a pessoa tem conhecimento sobre o assunto, se você não conseguir ter técnicas para comunicar esse assunto, as pessoas não vão dar atenção para você. E é por isso que nos dias de hoje, as más ideias, elas na maioria das vezes vencem as boas ideias, ou seja, ideias que vão até contra a ciência. Pessoas que falam que, sei lá, fazer algo que é comprovadamente cientificamente correto é errado, porque essas pessoas têm uma comunicação eficaz, porque elas conseguem vender a ideia mentirosa muito bem, e isso faz com que as ideias verdadeiras acabem perdendo espaço de maneira geral. Eu me lembro muito bem que quando eu olhava para essa entrevistadora, quando eu olhava para essa menina sendo entrevistada, porque era uma jovem prodígia do xadrez aqui do Brasil, eu sentia realmente que ela tinha muito conhecimento. E detalhe, eu gosto muito do assunto, só que mesmo eu gostando do assunto, não consegui ter saco para ver a entrevista até o final. Por quê? Porque mesmo eu entendendo que aquela menina deveria ter um conhecimento extraordinário sobre o jogo, ela não tinha técnicas de dominação de atenção, ela não conseguia enviar mensagens inconscientes. Se você não sabe, tem tudo isso, mas a gente pode deixar para falar isso depois. Ela não conseguia enviar mensagens inconscientes positivas para falar que aquele assunto era interessante. Então, se eu que entendia, presta atenção, se eu que entendia não me interessei em continuar assistindo aquela menina continuar a falar, imagine um leigo. Porque vamos lá, quando o assunto ele não é tão legal, mas quando o comunicador é bom, a gente se aventura, na verdade, a tentar prestar atenção no assunto e entender. Por isso que uma característica muito importante dos bons comunicadores, das pessoas que dominam técnicas de comunicação, é a seguinte, anota aí. Aliás, se você não preparou papel e caneta, prepara, porque eu vou soltar aqui algumas chaves que vão te ajudar de imediato a ser mais eloquente, mais comunicativo. Então vamos lá, uma das chaves que quem se comunica bem já entendeu é que o como ele é muito mais importante do que o que. Presta atenção, o como ele é muito mais importante do que o que. Lembra da menina que eu acabei de falar pra você, a prodígia do xadrez brasileira? Mesmo ela dominando a questão do jogo, mesmo ela sabendo tudo, respondendo tudo que a entrevistadora perguntava, ela não tinha um como legal. Ela falava com os ombros virados para frente, arqueados. Ela não tinha um olhar penetrante que passava confiança, então ela não tinha as mínimas condições técnicas de se passar a mensagem. Por isso, ela não conseguia, pelo menos a mim, ela não conseguiu chamar a atenção e fazer com que eu tivesse vontade de assistir a entrevista até o final. Então, recapitulando, se você está realmente com vontade de aprender a se comunicar, de entender mais as técnicas de comunicação, você já conseguiu compreender os dois maiores vilões que impedem as pessoas de se comunicarem, mesmo sendo uma habilidade super importante nos dias de hoje, que é, recapitulando, o medo do julgamento, que é o primeiro, número 1, tá? Você tem muito medo de errar, você não tem intimidade com o erro, você não entendeu ainda que o erro faz parte do crescimento, que se você nunca errou, você nunca vai crescer. E número 2, você tem falta de técnicas, você não tem domínio de técnicas de comunicação, ou seja, você acha que pelo fato de você entender sobre algo, na sua cabeça todo mundo entende.
você ainda pensa que o que é muito mais importante do que o como. E via de regra eu vou me usar como exemplo. Eu já vi muitas pessoas por aí que, pelo simples fato de contar uma simples história, mas com um como extraordinário, conseguiam chamar a atenção de milhares de pessoas e conseguiam sucesso naquilo que elas se propunham a fazer na vida. Bom, dito isso, acho que você já entendeu aonde eu quero chegar. Pois é, eu quero te ajudar a ser melhor, a melhorar a sua comunicação e conseguir alcançar os objetivos que você pretende alcançar na vida de maneira mais rápida, mais fácil e de maneira mais positiva. Porque presta atenção, anota. Já que estamos falando de xadrez, eu vou soltar para você que é uma chave muito especial. Quando nós não nos posicionamos na vida, vem outras pessoas e nos colocam aonde elas querem. E isso não é positivo. Presta atenção, ninguém quer que você seja mais feliz do que ele próprio. Todo mundo quer que você seja feliz, mas não mais do que eles. Dito isto, eu acredito que você já entendeu a mensagem e que você quer sim mudar de vida. Você quer ser um comunicador, você quer ter uma comunicação mais expressiva e conseguir alçar voos mais altos, independente do seu âmbito, independente do cenário que você se encontra. Se você quer procurar um novo relacionamento, se você quer procurar um novo emprego ou talvez uma promoção, ou se você quer mudar de ciclo social, porque você sabe, aliás, todos nós sabemos que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais andamos. E se você não consegue se desvincular de alguém que você, mesmo sabendo de maneira consciente, não te faz bem, eu quero que você saiba que tem algo de você dentro daquele grupo, tem algo de você. Aliás, é muito fácil de você até enxergar resquícios de comunicação suas que advém daquele grupo. Então, se você quer mudar de vida, se você quer aprender como falar melhor e aproveitar as oportunidades da vida e parar de uma vez por todas de ficar correndo nas oportunidades por causa do medo do julgamento, eu quero te convidar agora, mas é agora, para uma mentoria onde eu vou entregar para você diversas chaves a respeito de comunicação, gatilhos mentais, posicionamento e etc. Diversos conhecimentos que eu usei para perder o medo de falar em público, para conseguir ser uma pessoa melhor, para me posicionar na vida, porque presta atenção, comunicação é tudo. Eu te desafio a olhar agora em volta do lugar que você estiver e fazer a prova. Tudo que você tem até hoje, o que você não tem, é resultado da sua comunicação. Tá? Muitas pessoas pensam que as profissões dela, por exigir muito estudo, essa profissão não vai exigir que ela seja uma boa comunicadora. Por exemplo, algo muito simples que a gente pode usar é de um médico. Tá? O que difere o médico, o diretor do hospital, e o médico que fica clinicando nos consultórios, por exemplo, é o nível de comunicação, porque o diretor vai precisar de indicação. Tá? Geralmente, o diretor anterior, ao se aposentar, ele vai indicar outro médico de sua confiança. E só alguém diferenciado, que tenha um paranauê diferente, que consiga se comunicar de maneira clara, objetiva e direta, vai conseguir ocupar cargos de liderança. Então, se você quer ser alguém diferente, ser um líder, tá? Porque via de regra, nem todo comunicador é líder. Anota, nem todo comunicador é líder, mas todo líder, ele é comunicador. Então a comunicação é característica primordial para quem quer exercer liderança em qualquer área que seja. Então, sem mais delongas, eu quero te convidar agora para você clicar em algum lugar dessa tela onde vai aparecer um botão que vai te redirecionar para falar comigo no WhatsApp, ou para você ir direto para a página de checkout, onde você vai realizar o pagamento de R$ 197 por uma mentoria minha, que eu vou te entregar todas as chaves que eu tenho sobre comunicação ao longo dos anos, todo o conhecimento que eu demorei algum tempo para aprender, para conseguir perder o medo de falar em público e me posicionar na vida, para parar de ficar fugindo das oportunidades e começar a dizer sim à minha vida, aos meus sonhos, aos meus objetivos. Então, por R$ 197 você vai adquirir a minha mentoria, que vão ser formadas por 4 encontros, tá? Um por semana. Dentro de cada encontro eu vou te passar múltiplas tarefas que vão fazer você se colocar à tona, você se colocar no jogo e aprender na prática, na pele, o que é se comunicar de verdade, o que é perder o medo do julgamento. Então, se você quer
comunicar melhor para ontem, se você não quer deixar para ser um bom comunicador daqui a um ano, daqui a 2 anos, se você quer começar imediatamente a se comunicar melhor e aproveitar mais as oportunidades que a vida traz, você vai clicar em algum lugar dessa tela, onde você vai ser redirecionado para o checkout, onde você vai realizar o pagamento e vai embarcar comigo nessa jornada dentro do método comunicar, método que eu desenvolvi para pessoas assim como você, que tem o desejo e que já estão cansadas de perder chances na vida por não ter coragem de se posicionar. Bom, se você chegou até aqui, você já entendeu, e aliás, eu também creio que você já está cansado de tanto perder oportunidades por apenas você não ter coragem de se posicionar. Então eu quero te ajudar, quero te ensinar como se posicionar na vida, quero te ensinar como ser o melhor comunicador e quero fazer parte dessa sua trajetória rumo à liberdade, rumo à liberdade de conseguir falar o que pensa, claro, de maneira cautelosa e positiva. E de uma vez por todas fazer com que você deixe de perder oportunidades por achar que você não é merecedor, que você não sabe bastante. Então, dito isso, eu quero que... só mais uma coisa. Se você chegou até aqui, eu quero que você entenda a diferença de uma mentoria e um curso gravado, tá? Por que eu quero que você assine agora a mentoria e entre comigo que você embarque comigo para essa jornada do método comunicar? Porque, confia, eu já fiz diversos cursos e quanto mais tempo de acesso eu tinha o curso, era como se eu demorasse o dobro para conseguir aprender o que aquele curso proporcionava para mim. Por exemplo, se eu comprasse um curso que durava 1 ano de acesso, eu demorava muito mais do que 1 ano para aprender aquilo. Por quê? Porque eu não era forçado. E com a mentoria é diferente. Você vai ter 1 hora de acesso e você vai ter 1 semana de prática. Então você vai ser obrigado. Dessa vez eu vou te obrigar, eu vou te colocar em jogo para que você comece imediatamente a entender que só você colocando por sua conta em risco, colocando a sua pele em risco, que você vai conseguir se livrar das garras do medo do julgamento. Então não tem mais o que falar. Eu espero que você tenha entendido a mensagem. Aliás, acredito que eu fui muito claro em te mostrar que somente se colocando em jogo, somente não perdendo mais tempo, somente você querendo de verdade, que você vai conseguir se livrar das garras do medo do julgamento e da procrastinação. Porque confia, a mentoria é melhor do que o curso, porque na mentoria você vai ser obrigado a agir. E no curso, quanto mais tempo de acesso você tiver, mais tempo de procrastinação na sua cabeça você vai querer se dar. Eu estou falando isso por experiência própria. Então agora você vai clicar em algum lugar dessa tela, vai me chamar ou pelo WhatsApp ou vai ir direto para o checkout, para a página de pagamento e vai embarcar na jornada do método comunicar. Tá ok? Então, avisos e recados dados. Tenho certeza que eu fui totalmente claro. Me despeço agora de você. Espero do fundo do meu coração. Caso não seja comigo, procure uma ajuda. Vá aprender a se comunicar. Vá aprender a lidar com a timidez e ser mais feliz. Abraço, tamo junto e é nóis.